As irmãs que é vaidosa, não ignora não, viu, irmã? Jesus me revelou que tem irmã que ama mais a vaidade do que ele. Tem irmã que prefere ir para o inferno do que tirar a vaidade. É tremendo. Satanás segura na vaidade. Aleluia. Então eu vou resumir a parte do céu um pouquinho, irmão. Mas eu vou falar mais sobre o paraíso e sobre o inferno. Vou falar sobre mais os crentes no paraíso que eu vi, né? E sobre os crentes que eu vi no inferno também. Aleluia. Que a parte que Deus mais me cobra é sobre o inferno. Aleluia. Aleluia. Irmão, para mim ser arrebatado, eu passei quase um ano subindo um monte e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. 3, 4 dias de jejum, 2 dias, 3 dias, que eu queria ser arrebatado. Aí, quando foi no dia do arrebatamento, o primeiro, que foi a cidade santa, a nova Jerusalém celestial, né? A morada dos salvos em Cristo. O segundo arrebatamento foi o paraíso, lugar de descanso daqueles que morrem com Cristo e em Cristo. Tem pessoas que morrem por aí, crente, fala, descansou, está no céu. A vez não está. Se ele morreu fora da doutrina, com o coração impuro, não está. Para estar com Cristo e em Cristo, para estar lá no paraíso, tem que morrer realmente na santificação do corpo, da alma e do espírito. Aleluia! Glória a Deus! Escute nesta noite, irmãos. Foi por isso que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Conservai irrepreensível, santificado o corpo, alma e espírito para a volta de Jesus Cristo. Não é só o coração, não. Corpo, alma e espírito. E até o coração dele está limpo. Se o coração está limpo, por fora está brilhando. Por fora está curado. Que a cura não é de fora para dentro. A cura tem que ser a cura interior. Tem que ser de dentro para fora. A libertação. Aleluia. Entenda nesta noite, irmãos. Olha bem. Aí eu digo para os irmãos nesta noite. Deus falou comigo que já tem muitos crentes no inferno que já me ouviram e me chamou até de mentiroso. Hoje estão no inferno falando que eu falei a verdade, depois que está lá, sofrendo lá. Então, irmão, enquanto há vida, há esperança. Após a morte acaba a esperança, e depois segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Foi para o inferno, só resta o juízo final. E depois o lago de fogo, que é pior do que o inferno. O lago de fogo é a segunda morte, morte eterna. A pessoa queima e não morre. Queima e não se consome, como diz a Bíblia. O bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Aleluia, glória a Deus. Ouça nesta noite. Como porque a Bíblia fala o bicho nunca morre? Tem mistério que Deus me revela. Não está na Bíblia, mas Deus me revela. Tem coisa que se for falar tudo que Jesus fez enquanto estava nessa terra, o que João falou? Nem o livro do mundo inteiro caberia o que ele fez. Então tem as principais, mas tem muita coisa que Jesus fez aqui, não está na Escritura. Aleluia. Entenda, por isso que ele arrebata, revela, mostra e manda falar. Aleluia. Glória a Deus. E ali, irmãos queridos, irmãos amados, aí eu estava no terceiro dia de jejum, no primeiro arrebatamento. Aleluia. Quando foi no final do terceiro dia, aproximando quase 6 horas da tarde, de repente eu senti meu corpo doer, sabe? Aí, mas eu ouvi uma voz falar comigo, que era Satanás. Tu não vai aguentar não, tu não vai conseguir. Eu falei, vou Satanás, eu sabia que era ele. Vou Satanás, em nome de Jesus, eu vou vencer. Aleluia.
eu vou conseguir. Aleluia. Aí quando ele ouviu essas palavras, ele se mandou, foi embora, desapareceu. Aí depois da luta, vem a vitória. E não há vitória sem luta. Aleluia. Logo em seguida, 2 anjos de veste branca, resplandecente, porque os anjos têm um corpo de glória. 2 anjos desceram na minha frente, irmão. E naquele momento eu estava orando com os olhos abertos. O pastor me deu 2 horas, né? Eu vou detalhar mais. Aí um anjo falou comigo: fecha teus olhos. E eu perguntei: por que fechar meus olhos? O anjo vai responder: não é lícito homem ver as coisas de Deus com os olhos abertos. Por quê? Porque o que é carne, o que é espírito é espírito. E depois, irmãos queridos, eu fechei meus olhos. Aí um anjo pegou na minha mão direita e outro anjo na mão esquerda e subiu comigo de encontro ao céu. De tanto eu pedi para conhecer a cidade santa, os anjos me levou. Aleluia. Aí quando eu olhei para baixo, eu vi meu corpo deitado. E quem é arrebatado do espírito, Deus mostra teu próprio corpo. Aleluia. Aí de repente, irmãos queridos, eu perguntei para os anjos lá em cima: que negócio é este? Eu estou subindo, mas meu corpo está lá embaixo deitado. Será que eu sou em 2 pessoas? Aí o anjo respondeu: não é teu corpo que está sendo levado, é teu espírito que está sendo arrebatado. Com poucos segundos nós entremos céu adentro, porque os anjos são velozes. Foi revelado que eles voam mais de 300 milhões de quilômetros por minuto. É rápido, é como um relâmpago. E começamos a andar, eu no meio dos 2 anjos. Irmão, quando eu olhava para a direita e para a esquerda, eu só via glória. Eu andava no meio da glória de Deus. Aleluia. E ali, irmãos, de repente eu olhei para frente. Aí eu vi o Senhor Jesus Cristo sentado num grande trono de glória. E ali, quando eu estava aproximando do trono, ele levantava e caminhava ao meu encontro, junto com os anjos. Jesus parou na nossa frente. Irmãos, ele tem o corpo glorioso. Ele foi coroado de glória. Tem as vestes brancas como a neve. Traz nos seus lombos cinto de ouro, que é sinal de poder e autoridade. Olhava no seu rosto. Amém. Glória a Deus. Meus olhos se embaraçavam de tanta glória. E ali Jesus falou comigo umas palavras. Vi o sinal dos cravos na mão dele, que saiu aqueles raios brilhantes. Aleluia. Aí Jesus me levou primeiro e mostrou o rio de água viva. Mas eu quis tocar nele. Aí um anjo falou comigo: não, tu não pode tocar nele, ainda não é tempo de tu tocar nele. Eu entendi. Mas eu quis abraçar com ele, tocar nele, mas não foi possível. Aí logo em seguida, irmãos queridos, ele me levou primeiro e mostrou o rio de água viva, claro como cristal, que doía nos meus olhos. Aleluia. Tem um trono de Deus, e debaixo do trono nasce o rio de água viva. Aleluia. E ali aquela água clara como cristal. Aleluia. Aí depois ele mostrou a árvore da vida com 12 frutos diferentes. Tem fruto que eu vi lá que tem aqui na terra, mas tem fruto que eu vi lá que não tem aqui. Aleluia. E ali, irmãos queridos, de repente ele me levou onde eu estava pedindo há quase um ano, a Nova Jerusalém. Aleluia. Chegando na cidade santa, irmãos, ele mostrou primeiro um muro de jaspe que cerca a cidade, um muro alto e comprido. E no muro de jaspe eu vi gravado o nome dos 12 apóstolos, com pedras preciosas. Aleluia. São 12 portas, aquelas portas lindas, douradas, e cada porta tem um anjo guardando as entradas. Ninguém entra ali sem ordem do Senhor. Aleluia. E ali Jesus também tem o nome das 12 tribos de Israel. Em cada porta tem o nome de uma tribo. Aleluia. Entramos para dentro da cidade.
junto com Jesus, ele ao meu lado. Ele parou à minha direita. Quando eu olhei para frente, eu já via milhões e milhões de moradas de ouro, mansões e mansões de ouro, uma mansão mais linda do que a outra, e as ruas de ouro e cristal. Aleluia, glória a Deus. Ali eu via, irmãos, contemplava edifício todo de ouro, edifício alto, que eu não vi o final daqueles edifícios, centenas, 200, 300, não sei quantos andares. Aleluia. E ali, irmãos queridos, Jesus falou comigo, acenando com a mão direita assim. Ele fala comigo: eis que as moradas já estão preparadas. Aleluia. Glória a Deus. Aí logo em seguida, quando ele falou estão preparadas, eu lembrei do capítulo 14 de João. Vou preparar lugar. Aleluia. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ali, irmãos queridos, Jesus, depois disso tudo, ele me levou, depois ele entrou comigo dentro da boda do Cordeiro. Aleluia. Chegando na boda do Cordeiro, eu olhei para frente, eu vi a grande mesa. Ele me revelou para mim que a mesa era a mesa da Santa Ceia, que ali era a boda do Cordeiro, onde vai ser realizada a festa junto com a igreja. Aleluia. E ali, irmãos, eu vi aquela mesa comprida, que eu não vi o fim daquela mesa. E eu vi aquela mesa toda de ouro. Aleluia. Em volta da mesa eu via milhões de cadeiras de ouro. Glória a Deus. Mas eu fitei mais na mesa. Vi as cadeiras em volta. E depois a toalha de ouro, tecida e bordada pelas mãos dos anjos. Aleluia. Aí de repente eu quis tocar naquela mesa, na toalha. Aí quando eu quis tocar naquela toalha, Jesus falou comigo: não, tu não pode tocar em nada aqui, somente olhar. Aleluia. Aí rapidamente eu tirei minha mão de volta, porque eu creio que tem que ser obediente. Ali de repente eu via 3 cadeiras na cabeceira da mesa. Eu perguntei para o Senhor: quem vai assentar naquelas 3 cadeiras na cabeceira da mesa? Jesus respondeu: uma é de Abraão, uma é de Isaac e a outra é de Jacó. Glória a Deus. Aí logo em seguida, mas a igreja vai assentar em volta da mesa, junto com os profetas, patriarcas, junto com os apóstolos e os anjos. Os anjos vão estar servindo a mesa. Os anjos vão servir a boda, a esposa do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Ouça esta noite, irmãos queridos. Aí tinha um anjo à minha esquerda, e este anjo mostrou uma grande bandeja de ouro, cheia de cálice de ouro. Não é de plástico não, viu, irmão? Cálice de ouro. Vamos tomar no cálice de ouro. E ali, à minha direita, tinha um anjo que falava comigo: aqui no céu já está tudo pronto. Falava o anjo: tudo já está preparado. Disse o anjo: só resta a esposa do Cordeiro. Disse o anjo para mim, que é a igreja, acabar de se preparar, e apontou lá embaixo na terra, porque aqui já está tudo preparado. Aleluia. Aí naquele momento eu pensei comigo, em espírito, não falei nada, só pensava. Eu queria ver tudo. E Jesus conhece o pensamento do homem. Quando eu pensei, eu queria ver tudo, Jesus falou: ainda não é tempo de você ver tudo. Mas ele fez a promessa: no tempo certo eu vou te arrebatar de novo neste lugar, e vou te mostrar tudo, no tempo determinado. Aí eu entendi. Aí depois lá na cidade santa, Jesus olhou para os 2 anjos e falou com eles: leve ele de volta, deixa ele no mesmo lugar que ele estava. Quando o Senhor fala, os anjos obedecem. Como aqui na igreja tem um pastor, não tem? É o anjo da igreja. Aqui tem diácono, presbítero, evangelista, diaconisa. O que o pastor falar tem que obedecer. Por quê, irmão? Porque os anjos no céu são ministros de Deus. Todos estão nas ordens do Senhor lá. Que Deus ordena para o anjo, ele vai e faz, e não reclama nada. Aleluia. Continuando. Aí depois disso, um pegou na minha mão direita, o outro na esquerda, e desceu para baixo. Quando vem descer na terra,
eu vi meu corpo de volta, deitado, aonde eu estava jejuando. Aí o meu espírito voltou ao corpo. Eu me coloquei de pé no meio do mato. E os dois anjos deu um sorriso para mim, sorriu. E mandou as mãos, me despediu lá no meio do mato, fez assim, os dois subiu para o céu. E eu me ajoelhei e continuei orando, jejuando, até terminar o jejum. Quando eu concluí o jejum, eu entreguei a Deus e fui embora para casa. Ainda andei 7 quilômetros a pé. A perna estava bambeando. Aí eu falei, Jesus, tu me trouxe aqui, tu vai me levar. Aí ele falou, vai que eu estou contigo, pode ir. Aleluia. Aí minha perna se fortaleceu. Andei 7 quilômetros até no asfalto, para pegar o ônibus, para chegar na cidade. Aleluia. E não sei se foi nesse dia ou foi em outro dia que eu estava orando no monte, outra experiência. E eu sempre queria conhecer o anjo Gabriel. Sempre queria conhecer ele e também o Miguel, o arcanjo. Aí quando eu chego em casa, que eu entro dentro do quarto, que eu dobro o joelho, com o olho fechado, já tinha jejuado já, né? Aí Deus falou comigo, eis aí na tua frente o anjo Gabriel. Aí quando eu olhei na minha frente, estava o anjo na minha frente, todo de branco. Me deu um sorriso muito lindo. Aí quando foi um dia, eu perguntei para Deus, por que Satanás tenta tirar minha vida? Deus falou, por causa do testemunho do inferno. Mas não se preocupe, que onde tu anda eu estou contigo. E tem enviado para te proteger 2 anjos. Um anda à tua direita, outro anjo à tua esquerda. Deus falou comigo, até anjo arcanjo eu tenho enviado para te proteger. Eu falei, Senhor, eu quero conhecer o arcanjo. Aí Deus mostrou o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, o príncipe dos arcanjos. Aleluia. E ele estava na minha frente com a espada assim, ó, a espada desembanhada na mão dele. Eu tive o privilégio de ver 3 vezes, eu já vi o arcanjo Miguel. E uma vez ele apareceu nos ares brigando com milhares de demônios por minha causa. Que eu ia para uma missão, os demônios desceram e começaram a querer atrapalhar impedir a minha caminhada, atravessar na frente para mim não passar. Aí Deus mandou o anjo, arcanjo Miguel, lutar com aqueles demônios, que eram milhares, irmãos. Eu via sair fogo da espada do arcanjo Miguel. Aleluia. Glória a Deus. Aí os demônios caíram tudo por terra, desapareceram e eu fui embora. Aleluia. Já tentaram me matar dentro da aldeia de índio, irmão, para comer assado. E eu estou aqui vivo. Me cercaram no meio do mato. Era uma aldeia que eu tinha que passar para outra aldeia, eu tinha que passar ali, não tinha outro caminho. E quando eu ia passando, os índios me cercou. Eu fiquei no meio da roda dos índios. Aí Deus me revelava que eles comiam, que queriam me matar para comer assado. Aí o cacique falou comigo, pastor, o que você veio fazer aqui, pastor? Aí eu estava com a Bíblia na frente assim, pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aí um olhou para o outro, os índios ringiam nos dentes. Os índios parece que estavam demoniados. Queria porque queria mesmo me matar e comer assado. Aí o cacique olhou para os índios e falou, deixa ele embora. E aí abriu a roda e eu fui embora. E cheguei na aldeia que eu ia, fiz um culto na outra aldeia e converteu muitos índios. Aceitaram Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Posava lá no meio dos índios, no chão, e comia carne de macaco, macaco com pelo e tudo, sem sal, sem nada. E eu vendo o cacique cozinhando na minha frente. Só o rabo do macaco de fora, todo peludo. E Deus falava comigo, tu vai comer essa carne. Sem sal, sem nada. Sem óleo, sem tempero nenhum. Cozido com bucho e tudo. E eu falei, mas Senhor, se tu não comer, Deus falava comigo, eles não vão te ouvir. Porque eu tinha que ter sabedoria. Aí eu lembrei de Paulo, que ele disse, né? Deu de fraco para ganhar os fracos, tolo para ganhar os tolos, sábio para ganhar os sábios. Aleluia. Aí ele cortou os pedaços, tirou a barrigada, arrapou o pelo do macaco, cortou os pedaços, pôs no meu prato. Come, pastor. Come, pastor.
Falei, Jesus, me eleger no sangue, irmão. Falei, eu vou comer. Eu quero ver esses índios salvos. Aí eu comi o primeiro pedaço, comi o segundo pedaço, desceu. Eu trabalho, mas desceu. Fui comendo um, comendo outro, aí só foi aquela festa. Virado meu amigo, os índios. À noite o culto. Irmãos, quando eu fiz o apelo, quase todos aceitaram Jesus. E hoje lá tem uma igreja evangélica nessa aldeia. É, glória a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, aí passou-se do primeiro arrebatamento, com mais de um ano depois, eu fui arrebatado ao paraíso, lugar de descanso. Aleluia. Irmão, o paraíso é o lugar que está os irmãos e as irmãs que morrem na sã doutrina, na santificação, aguardando o toque da trombeta para serem ressuscitados na primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que fizer parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo. Reinarão com Cristo e com Deus, e não sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia, glória a Deus. Entenda, e reinarão com ele sobre a terra. São o milênio de Cristo, viu? No final da grande tribulação, que Deus prende o diabo lá embaixo, no poço do abismo, lança o falso profeta e a besta no lago de fogo. Aí Jesus começa o reinado dele aqui, de 1000 anos. Por isso que a Bíblia fala, serão sacerdotes de Cristo, de Deus, e reinarão com ele sobre a terra. Seremos sacerdote durante o milênio. Aleluia. Glória a Deus. Aí depois tem aquela guerra, né? Se eu não me engano, Magedon, Gog e Magog, coisa assim. Aí Jesus solta o dragão, né, o diabo, e ele tenta invadir a cidade santa, a igreja, mas Jesus, só com sopro que ele dá, só uma espada de fogo e consome com todos os seus inimigos. Ele vence todos pela igreja. A igreja vai estar com ele. Aleluia. Glória a Deus. Aí vem o que depois? Aí vem o juízo final. Aí eu vi o trono branco já. O trono branco, e em cima do trono branco vai estar a igreja, com as vestes brancas, corpo de glória. E embaixo vai estar aquelas almas que vão ser julgadas e condenadas. Onde a Bíblia fala que naquele dia o inferno dará seus mortos, o mar dará seus mortos, e cada um será julgado segundo as suas obras, que está escrito no livro. Entenda nesta noite. O irmão mentiu, mas não pediu perdão. Está lá escrito a tua mentira lá. O irmão xingou um palavrão, mas não pediu perdão. O palavrão está lá escrito. Aleluia. O irmão bateu no outro aí e não pediu perdão para a irmã. Está lá, você bateu na cara do meu servo assim. Está tudo escrito lá em cima, irmão. Então tu é julgado pelas obras e pelas palavras também. Aleluia. Então por isso que eu digo para os irmãos, quando eu vi o trono branco, e na minha frente eu vi uma multidão, e eu perguntei para Jesus, Senhor, quem vai ser julgado? Será milhões? Milhões? O Senhor falou comigo, não será milhões, será bilhões e bilhões e bilhões, que vai passar pelo julgamento do juízo. Irmãos, naquele dia o inferno vai se esvaziar. Vão ser todos ressuscitados, corpo, alma e espírito. Como Pedro escreveu, serão julgados pela carne como os homens. Aleluia. Então, irmãos, naquele dia, após o julgamento, os que foram condenados vão estar à esquerda. Aqueles que porventura foi salvo porque não conheceu a palavra. Não é todos que estão no inferno que não tem salvação não, viu? Tem pessoas que nasceu, cresceu, morreu e não conheceu Jesus, não conheceu a Bíblia Sagrada e nunca ninguém falou para ela de Cristo. Então Deus me revelou isso aí. Tu vai ver no dia do juízo,
muitos serão salvos, julgados por não conhecer a minha palavra. Muito terá a oportunidade que morreu sem conhecer a verdade. Mas você conhece. Então, por isso que o apóstolo falou: melhor seria se não tivesse conhecido. Aleluia. É como o homem lá que traiu Jesus, né? 30 moedas de prata, né? Os cariotes. O que ele falou? Jesus, melhor seria se esse homem não tivesse nem nascido. Misericórdia. Ouça nesta noite, irmãos. E ali eu fui arrebatado ao paraíso. Segundo arrebatamento, eu vou contar lá. Ali de repente, irmãos queridos, eu conheci uma irmã primeiro. Esta irmã está com mais de 30 anos que ela está na glória. Esta irmã era uma velhinha, irmão, de uns 70 anos. Era uma viúva, pobrezinha, mas rica das graças de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E esta irmã, eu orava toda semana, eu orava por ela. Quando eu ia sair, Pai do Senhor, irmão, espera um cafezinho, irmão Gino. Eu esperava um cafezinho, feito no fogão a lenha. Aleluia. Irmãos, e eu visitava ela sempre, eu orava por ela. Essa irmã era chamada de velha, quadrada e careta. Ela aguentou tudo. Velha, quadrada e careta. Ela não usava calça, ela não usava veste curta, a veste comprida, como veja as irmãs aqui, certo? Ela não usava nem brilho, irmão, só o brilho do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Essa irmã era obediente. Essa irmã não cortava o cabelo, não pintava o cabelo, não usava brinco, não usava gargantilha. Não, olha, era santa em tudo. Aleluia. Aí sempre, até no ovinho de galinha, ela dava graças a Deus. Aleluia. Aí ela me deu um cafezinho meio amargo, né, um dia, né? Eu falei: Jesus, por que o café amargo? Se ela obedece à tua palavra. Aí o Senhor falou comigo: eu estou provando ela no açúcar e ela não reclama, ela não murmura, ela é fiel. E foi fiel. Aleluia. Foi fiel até a morte, irmão, que eu tive no velório dela. Irmãos, dali uns dias que Deus levou a irmã, eu fui arrebatado. Eu estava orando em outro lugar, de madrugada. Quando eu levantei da oração, o anjo desceu à minha direita. E este anjo pegou na minha mão: venha comigo. E tornou sobre o céu. Chegando no terceiro céu, o anjo falou comigo: eis aí o paraíso celestial. E acenou com a mão direita. Aí descortinou na minha frente uma grande cortina de ouro. Aleluia. Quando eu entrei para dentro do paraíso, que eu olhei para frente, eu já vi a multidão de irmãos e irmãs que morreu com Cristo. Aleluia. Ali muitas irmãs e irmãos veio ao meu encontro com um sorriso glorioso. Olharam para mim e diziam: sois bem-vindo neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. E ali entramos para dentro. E o anjo foi abrindo ala, fomos entrando e paramos no meio da multidão. E Jesus estava junto. E ali, irmãos queridos, eu via milhões de pessoas que aceitou Jesus. Milhões e milhões. Rico, pobre, de tribos, línguas, nações, que morreram com Cristo. Aleluia. Abandonou a vaidade, abandonou o uso e costume deste mundo e obedeceu a sã doutrina. Aleluia. Era de muitas igrejas, sim, mas todas elas num padrão só. Todas, tinha de várias igrejas, tinha, irmão, mas tinha diferença. E qual a diferença? Morreram na sã doutrina. Aleluia. Glória a Deus. E entenda nesta noite, do jeito que eu vi as irmãs e os irmãos no paraíso, eu pude entender e pensei em espírito. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Aleluia. Irmão, pode ter 100 pessoas aqui na igreja, entendeu?
Se as 100 está preparada, só as 100 vai subir. Se tiver nessa doutrina. E vai ter igreja com 1000 membros, 2000 membros, que vai subir 2%. 2%. O demônio manifestou numa igreja que eu fiquei sabendo. O demônio. E falou no altar. O pastor estava expulsando ele, né? E perguntou, o demônio falou para ele assim, o pastor: enquanto sobe 2 almas lá para o céu, 2 almas, ele falou, desce 1000 para o inferno. Entenda aí. Enquanto 2 almas chegam no céu, 1000 desce para o inferno. Aleluia. Porque a maioria não quer nada com Jesus. Só que as bênçãos, mas não quer o dono da bênção. Aleluia. Entenda nesta noite, irmãos. Não lembra dos 10 leprosos? Jesus curou os 10 leprosos, mas só foi um que agradeceu. Porque aquele um seguiu Jesus, só aquele. Os outros desapareceram. Aleluia. Ouça nesta noite, irmãos. Aí no meio daquela multidão de irmãos ali, o anjo apresentou. Eu confesso para a igreja, primeiro, que eu nunca fui da Deus e Amor. Nunca fui. Eu estou só explicando para a igreja. Eu junto com o anjo, no meio dos irmãos lá, eu lembrei da igreja Deus e Amor aqui. E pensei comigo, olha os irmãos, as irmãs, igual a Deus e Amor, olha, tudo na doutrina. E eu ficava admirado. Aí eu pensava em espírito, o que será dos crentes na terra, nas igrejas que o pastor libera tudo e fala que Deus quer o coração? Muitos estão enganados, iram para o inferno enganados. Aleluia. Irmãos, e ali o anjo mostrava as irmãs com as vestes compridas. O anjo apresentou as irmãs e falou comigo: eis as vestes das santas do Senhor. Aleluia. Comprida, irmão, abaixo do joelho. Não tinha nenhuma para remédio, nenhuma com as vestes acima do joelho. Todas que eu vi no céu era abaixo do joelho. Todas. Se tiver acima do joelho, não entra, irmão. Entenda nesta noite. Se for a saia lascada, também não entra. Cheia de bico, também não entra. Que eu não vi lá. Eu observei, eu não vi. E não é saia transparente não, viu? Cobria a nudez. Não era degotada. Não parecia parte íntima. Aleluia. Era composta com decência. Aleluia. Glória a Deus. Ouça nesta noite. E eu admirava da santidade. Eu lembrei o que foi escrito por apóstolo Pedro, né? Capítulo 1, verso 15 e 16. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos queridos, olhava nas irmãs e eu não via nem sequer uma gargantilha. Eu não via brinco. Eu não vi bico de pato. Eu não via nem uma piranha. Eu não vi no céu nenhuma. As irmãs estavam com as vestes decentes, o cabelo solto como o véu das santas. Aleluia. E ali o vestido não era manga cavada. O vestido tinha manga também. Aleluia. E eu não via nada de transparência. Veste transparente. Aleluia. E eu não via batom, nem esmalte. Eu que olhava, eu não via maquiagem, nada. Nem base na unha não entra no céu. Nem base. Quanto mais o esmalte. Aleluia. Entenda, porque essa bagagem é do Egito. E tudo que eu estou falando aqui foi revelado já. Presta atenção. Glória a Deus. Que foi projetado no inferno por Satanás. Todas essas vaidades que as mulheres usam, já foi muitos e muitos anos atrás que Satanás já tinha projetado. E perguntaram para ele na reunião no inferno: como é que você vai impedir as irmãs de entrar no céu? As mulheres. O diabo respondeu: eu vou encher elas de vaidade. Vou encher elas de vaidade.
Isso, não sei se você está com 50 anos, 100, 200 anos atrás, não sei. Entenda nesta noite. Tem até mais. Porque foi revelado que a primeira mulher a usar maquiagem, o batom, irmãos, foi Cleópatra, a rainha Cleópatra, mulher de Faraó. Ela foi a primeira a usar no tempo de Moisés. Está com 13.723 anos. Ao tempo que Satanás lançou isso aí. E veio aumentando de lá para cá. Aleluia. Isso que é chamado bagagem do Egito. Que começou pelo Egito. Aleluia. Entende nesta noite, irmãos. E ali no paraíso, eu vi as irmãs todas com decência e ordem. Aleluia. Olhava nos irmãos, eu não via, irmão. Não vi short, não vi camiseta regata, nem camiseta cavada. Eu não vi irmão de bermuda, nenhuma para remédio. Os irmãos que eu vi lá estavam com roupa decente, estava com veste social. Aleluia, glória a Deus. Só com o passar do tempo, as vestes é trocada pelas vestes brancas, para cumprir a palavra. Aqueles que vencer, será, então está no futuro, será vestido de veste branca. Aqueles que vencer, aleluia. Entenda nesta noite, irmãos. E ali depois disso, eu vi os irmãos com decência e ordem, as irmãs com decência e ordem, na santidade, na sã doutrina, né? A doutrina do corpo, da alma e do espírito, porque os três andam juntos. Vou explicar para a igreja. Olha bem, a mulher e o homem são tritônicos. O que é tritônico? Somos compostos de corpo, alma e espírito. Os três andam colados, andam juntos. Entenda. Você pode até mesmo ser uma coisa por fora, né? Mas a alma pode estar contaminada. O espírito pode estar contaminado. Como a irmã lá no Maranhão, rapidamente. Eu preguei numa igreja no Maranhão, ali em São Luís. E antes de eu chegar, a irmã tinha morrido na igreja. Escuta isso aqui. E a irmã da igreja me levou para a igreja e falou assim para mim: evangelista, está com poucos dias que morreu a irmã aqui na igreja. E foi velada na igreja. Olha essa aqui. Era uma benção, irmã. Só que ela não foi salva. Presta atenção. Ela não se salvou. E andava na doutrina. Olha essa aqui. Andava na doutrina. Mas por fora, o corpo bem vestido. Ela não usava maquiagem, nada. Não usava pintura nenhuma. Mas dentro dela, na alma dela, no coração, estava manchado. E qual é a mancha? Porque na hora que ela morreu, que estava sendo velada no caixão, uma irmã gritou no velório: glória a Deus, a irmã está com Jesus. Deus bradou na profecia e usou uma profeta: ela não está comigo. Mas Senhor, a irmã falou: Senhor, era uma bênção na igreja, ela louvava o teu nome, ela cantava. E Jesus disse: ela morreu com raiva de uma mulher e não perdoou. Bastou só isso para ir para o inferno. Não houve perdão. Ela tinha raiva da mulher, de uma mulher que não era crente. Ela tinha que procurar, tinha que ter procurado a mulher e consertar com ela, pedir perdão para ela. E ela não fez isso. Então, por isso que a Bíblia diz, irmão, um pouco de fermento cresce toda a massa. Ela morreu com raiva da mulher. Infelizmente ela perdeu a salvação. Então o crente verdadeiro tem que ser completo em tudo, irmãos. Aleluia. Sem faltar nada. Como está escrito lá em 1 Tiago capítulo 1, verso 3. Pode examinar. Lá fala claramente que as nossas obras têm que ser perfeitas, sem faltar em coisa alguma. Aleluia. Aí continuando, porque eu sempre dou testemunho e vou na Bíblia, na palavra. Aleluia.
Aí depois disso, irmãos, tu pode perguntar assim, mas por que o irmão não viu pintura lá no céu? Porque a Bíblia condena a pintura. Marca na tua Bíblia aí, Jeremias 4:30. Já estou citando o capítulo, versículo. Jeremias 4:30. O que Deus fala lá? Filha de Sião, que é a igreja, viu? Filha de Sião, ainda que tu te pinte em volta dos olhos, é inútil a tua beleza. Inútil, Deus fala inútil. Para Deus não tem valor nenhum. Aleluia. Jezabel pintava em volta dos olhos. Teve um pastor que não acreditou quando eu falei. Depois do culto também, cá evangelista. Pois não, pastor? Você falou no altar, irmão, que Jezabel pintava em volta dos olhos. Está na Bíblia? Está na Bíblia, pastor. Tu não sabe não, tu não é pastor da igreja. E ele pegou. Onde está escrito? Abra aí, 2 Reis, capítulo 9, verso 30. 2 Reis 9:30. E está escrito lá: Jezabel pintava em volta dos olhos, sua carne foi jogada no campo, comida pelos cães. Misericórdia. E já viram ela no inferno, muitos. Continuando. Inclusive, fala na Bíblia, em Ezequiel 23:40. Fala na Bíblia que as mulheres que se pintavam, mulheres levianas, para receber os homens. Leviana, são mulheres prostitutas, mulher da vida. Aleluia. Então, irmão, aí é um caso sério. E lá o anjo do Senhor, né, mostrou as irmãs sem nada de pintura no paraíso, nada de maquiagem, nada. Olha, rosto natural, cabelo natural. Entendeu, irmãos? Nenhuma de calça, toda de vestido, porque a Bíblia condena a roupa de homem na mulher. Marca bem na tua Bíblia, Deuteronômio 22:5. Deuteronômio 22:5. Aleluia, glória a Deus. Ouça nesta noite, irmãos. E sobre o uso de joia, está na Bíblia? Está. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 1, verso 3. 1 Pedro 3:3. Sem uso de joia nem pérola, diz a Bíblia, que a beleza da mulher que serve a Deus não seja o exterior, mas o interior. Aleluia. Entende nesta noite, irmão? Aí de repente ali no paraíso, aí no meio da multidão, aí eu perguntei para Jesus, pergunta: onde estão os crentes desconcertados que eu não vejo aqui, que estão nas igrejas na terra dizendo que é crente e anda de qualquer jeito, de qualquer maneira? Ele respondeu: esses crentes não estão aqui, estão em outro lugar, um dia tu vai ver. Eu entendi o mistério. Aí no meio da multidão de irmão e irmã, estava a irmãzinha, foi chamada de velha quadrada, careta. Ela olhou, o anjo falou comigo: eis aí a serva do Senhor. No meio da multidão, a irmã olhou para mim e me conheceu. Conhece, porque o rico conheceu Lázaro no seio de Abraão. Aleluia. Que hoje é o paraíso. E ali, irmãos queridos, ela pegou na minha mão direita e apertou minha mão. Aquele sorriso glorioso. Ela falou comigo: a paz do Senhor, meu irmão Egino. Eu respondi: a paz do Senhor, meu irmão. Aleluia. E perguntei: a irmã está descansando? Ela respondeu: agora sim, meu irmão, que eu estou descansando. Aleluia. Aí naquele momento, irmãos, o anjo falou comigo: anda depressa, a tua hora está acabando. Eu falei: espera mais um pouco, aqui está muito gostoso. Aleluia. Aí depois disso o anjo esperou, por ordem do Senhor. Aí logo em seguida, irmãos, ali no paraíso, glória a Deus, ele apresentou 3 apóstolos. Mas quem morre, só descansa quem morre com Cristo. Tem pessoas que morrem aí na religião, né? Religiosa. Descansou não? Descansou não. Se morreu sem Jesus, está no inferno. Morreu com Cristo, está no céu. Essa é a verdade.
Porque a religião não tem poder nenhum para tirar o pecado de ninguém, nem purificar ninguém. Aleluia. Ouça nesta noite, irmãos, e entenda. Por isso que João disse, na 1 João 1,7, né? Que o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aí logo em seguida ali, alguém pode perguntar, mas está na Bíblia sobre descanso, tá? O que está escrito lá? Apocalipse 14, verso 13. Vou repetir. Apocalipse 14, verso 13. O que está escrito aí, irmãos? Bem-aventurado e santo aqueles que morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras sigam. Aleluia. Glória a Deus. Ouça nesta noite, irmão. Eu sou um obreiro que eu prego a palavra, e que goste ou não goste, mas tem que mostrar, é a palavra mesmo. Entenda nesta noite, irmãos. Eu sou rejeitado. Já tomaram o microfone da minha mão, e quem tomou, com 30 dias, o pastor presidente tirou o pastor do púlpito. Perdeu o púlpito. Teve outro também que realmente me mandou parar, e depois, com pouco tempo, realmente ele estava pela rua bebendo pinga, bebendo cachaça, tinha desviado o pastor, estava pelo mundão lá fora. Sempre acontece alguma coisa com o pastor que toca em mim e toca no testemunho. Sempre acontece alguma coisa. Aleluia. Porque é Deus que me enviou para falar. Essa é a realidade, irmãos. Entenda nesta noite. Tem dois pastores, um em Curitiba, lá no Cajuru, e o outro em Goiorê, onde eu nasci, na cadeira de roda. Foram para a cadeira de roda. Aleluia. Lá na Bahia, um fazendeiro me chamou de mentiroso. 7 almas aceitou Jesus, aquela fazenda. E andei 10 quilômetros a pé. Isso está com 30 e poucos anos. Irmãos, presta atenção. Quando eu virei as costas, mas eu fiz a pergunta: o senhor não quer aceitar Jesus? Aceitar Jesus? É, tu não quer não? Quero não. Fechou a cara para mim. Quando eu virei as costas, ele falou: ele é um mentiroso. Para que ele abriu a boca? Foi para casa e começou a gritar de dor. O fazendeiro, lá no Ceará. Levaram logo para o hospital, depois do culto. E no outro dia o fazendeiro morreu. Foi para o cemitério. Deus cobrou de um dia para o outro. Aleluia. Então a coisa é séria. Tem uma jovem lá no Nordeste que ouviu o testemunho do inferno e falou para o pai dela em casa: ô pai, lá na igreja, o irmão do Paraná deu o testemunho dele, foi no céu e foi no inferno. Ele nunca me viu, seu amigo. E falou: que nada, minha filha, aquele é um doido, é um louco, não sabe o que está falando não. Para quê, irmãos? No outro dia o homem morreu também. Foi atravessar a rua, o carro passou por cima da cabeça dele, do corpo dele, só foi miolo no asfalto. Morreu na hora. Por causa do que, irmão? Por causa da língua. A língua é perigosa. Então, se você não crê, passa o zíper na boca. O que eu estou falando aqui é a verdade, irmãos. Aleluia. Que eu vi e ouvi. Aleluia. Ouça nesta noite, irmãos. Aí depois disso, lá no paraíso, o anjo apresentou 3 apóstolos que eu tinha pedido para conhecer: Pedro, Tiago e João. E ali, irmãos queridos, de repente o anjo do Senhor me apresentou os apóstolos, por ordem do Senhor Jesus, que eu já tinha pedido lá no monte orando. Aleluia. Aí disse o anjo: eis aí os 3 apóstolos do Senhor, eis aí Pedro, eis aí Tiago, eis aí João. Aleluia. Eu vi os 3 no meio da multidão, alegre, olharam para mim daquele sorriso muito lindo. Estão aguardando também a volta de Cristo e a primeira ressurreição para subir com a igreja ao encontro de Jesus. Aleluia. E alguém perguntou para mim: como é que vai subir os crentes que estiver vivo? E quem perguntou? Minha tia. Aonde? No paraíso, o ano retrasado.
Irmão, eu fui arrebatado o ano passado do paraíso. Vou contar rapidinho. Respondi uma pergunta do tio meu que estava lá. E meu tio morreu sem ir na igreja, nem católica, nem crente, ele não ia. Rezava muito. Aí eu fiz o apelo e ele aceitou Jesus, antes dele morrer. E a mulher dele não quis Jesus. E para ela não tinha jeito. Falei, tem, tia. O sangue de Jesus purifica os pecados. Não quero, não quis mesmo. Mas ele aceitou. Ele morreu com 88 anos. Me criou desde pequeno. Porque eu fui criado sem pai e sem mãe, irmãos. Minha mãe morreu, estava com 2 aninhos. Não conheci minha mãe. E meu pai sumiu no mundo. Aí fui criado pela minha avó, pelo meu tio e minha tia que está na glória. E eu fui levado pelo anjo ao paraíso rapidinho. Ela fez 2 perguntas para mim. Ela falou, Gino, no arrebatamento, lá está um tio que eu ganhei para Jesus há uns 20 e poucos anos, estava à minha direita. E esse tio que o ano passado fui lá para conversar com ele estava à minha esquerda, e no meio estava Jesus, estava minha tia. E atrás da minha tia, junto com a multidão, parece que Jesus fez uma reunião ali para me receber lá, para me responder a pergunta. Por que ele me escolheu para responder? Porque eu leio muito a Bíblia, irmão. Eu estudo muita palavra. E sempre que quando eu falo com alguém, eu falo, está escrito, está escrito, está escrito. Aleluia. É por isso, está escrito. Está aí no livro tal, capítulo tal. Né? Então você tem que falar que está na palavra, para não passar por mentiroso. Aleluia. Aí ela fez a pergunta. Qual a pergunta que ela fez? Gino, no arrebatamento da igreja, como é que os crentes vão subir? Falei, tia. Ela perguntou, é no corpo e tudo? Falei, não, tia, vai ser transformado em corpo de glória. Num abrir e fechar de olho. Aí vai subindo ao encontro de Jesus, que vai vir uma nuvem de glória. Aleluia. Aí respondi a pergunta, né? E a segunda pergunta, mexe com uma religião aí, viu? Para você saber que não, tem muita receita que muitos estão perdendo as suas almas e indo para o inferno. Entenda o mistério. Porque ela tinha uma sogra que era da Adventista do 7º dia, e mais de 40 anos nessa seita. Aí depois ela morreu, e minha tia pensava que ela estava no céu. E ela veio na minha mente lá, sabe? Ela procurou e não encontrou. E não encontra. Quem morre sem Jesus não encontra. E ali, irmãos, e nem na seita, tem muita seita enganando aí. Cuidado. Vai pela palavra de Deus. Aleluia. Aí de repente ela falou assim para mim, Gino, os adventistas do 7º dia têm salvação? Eu falei, não, tia, não tem, porque eles caíram da graça. Então pela lei. E está escrito na Bíblia. E eu falei para ele, está escrito que pela lei ninguém será salvo. Falei mais ainda. E está escrito, Paulo escreveu, quem está na lei caiu da graça. Entenderam aí agora? Já viram até o Ellen White no inferno, que é a fundadora dessa seita. E foi falado que por causa dela, milhares estão descendo para o inferno. É seita. Cuidado. Fica na palavra, irmãos. Glória a Deus. O que é que Paulo escreveu? Ainda que o anjo desça do céu, um anjo, e anuncia outro evangelho, é anátema. Aleluia. Por isso que tem que ficar com a palavra de Deus. Uma palavra. Um dia eu estava lá na Amazônia, e o pastor da Assembleia me chamou para ir da casa do irmão que foi para Testemunho de Jeová. Olha isso aqui. Estava aqui, pastor. Estava aqui e foi para lá. Vamos lá, falei, vamos. Deus tocou no meu coração, vai com ele. Eu fui, peguei minha Bíblia, olha, foi. Ele estava na área, sentado, deitado e lendo o livro dele lá. Que é um livro. Não é a mesma Bíblia nossa. Parece uma Bíblia, mas é incompleta. Eles acrescentam, tira, acrescenta. E ali, irmãos, eu falei para ele assim, escuta, essa tua Bíblia é falsa. Eu falei assim, falsa como? Porque aí não tem o sangue de Jesus.
E nessa aqui tem. Aleluia. Aí ele teimou comigo. Tem, não tem, tem, não tem. Então abre a Bíblia aí. Depois eu abro a minha aqui. Ele abriu a Bíblia. É capítulo 22 de Apocalipse, verso 12. Na nossa Bíblia está: bem-aventurado e santo aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Tá certo aí, tá na nossa Bíblia. E agora abre a tua aí, ó. Lê aí se tem. Ele abriu: bem-aventurado aqueles que entram na cidade pelas portas. Cadê o sangue? Onde está o sangue de Cristo, que purifica o pecado? Ele falou: é verdade. E voltou para a Assembleia de novo. Eita, glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, tem muitos enganados por não conhecer a Escritura. Aleluia. Continuando. Aí depois o anjo apresentou para mim as crianças lá no paraíso. Eu via milhares de crianças, irmão, passeando aquele jardim florido, muitas flores que eu nunca vi aqui na terra. Parecia flores vivas. Das flores saem louvores a Deus, sai som das flores. E as crianças para lá e para cá andando ali, irmão, olhando para mim, dando aquele sorriso lindo. Não lembro nem da sua casa velha, do carrinho que brincava, da boneca, porque a glória de Deus cobre tudo. Aleluia. Maravilhoso. Aí de repente, encerrando o segundo arrebatamento, aí o anjo fala comigo: teu tempo já venceu, tu tem que voltar agora. Essa hora eu não queria voltar mais, eu queria ficar lá de uma vez. Aí eu falei para o anjo: eu queria ficar morando aqui neste lugar, morando. Eu não queria voltar para aquele lugar, que é esse mundo aqui. Aí ele respondeu: não, tu não pode ficar aqui agora. Eu perguntei: mas por que eu não posso ficar aqui agora? Ele respondeu: tu ainda não partiu para a eternidade, e teu corpo ainda está vivo lá embaixo na terra. É ponto abaixo. Aí eu dei mais uma palavrinha, mas não teve jeito, irmão. Deixa eu ficar aqui de uma vez. Eu falei para o anjo: deixa eu ficar aqui de uma vez. Aleluia. Ele disse: não, teu tempo já acabou, e teu corpo te espera lá embaixo na terra. Teu corpo ainda está vivo. Aí eu entendi que o meu espírito foi arrebatado do meu corpo ao paraíso. Aleluia. Aí o anjo pegou na minha mão rapidinho assim e desceu. Com poucos segundos, meu espírito voltou ao corpo, e o anjo voltou para o céu.